Senhor presidente, deputado professor Pinheiro, senhores deputados, deputadas, imprensa, telespectadores do Ceará, aqui da TV Assembleia. Ontem, aliás, antes de ontem, eu recebi pelo Facebook uma dessas manifestações, deputado Sarto. Boa tarde, amigo doutor Heitor. O motivo do meu contato é para pedir a você que venha a falar sobre a greve dos professores da UES. Minha filha é aluna de letras, português. Esse será o segundo semestre em greve. O atraso é imenso e isso é um risco alto para os nossos filhos. Não é justo, e aí na visão do pai do aluno, muitas vezes na visão do próprio aluno, na visão das pessoas, é essa visão que eu vou ler, obviamente, essa visão, mas tenho que fazer algum remendo. Não é justo que os professores façam isso, olhe bem, a mãe acha que é os professores, façam isso prejudicando a vida estudantil desses jovens. Como dizia minha finada avó, Dona Dica, que era sua paciente e amiga, ela dizia que mente vazia é oficina do cão. Então venho pedir a você que verifique essa denúncia que lhe faço e peço como uma mãe aflita e preocupada. Olha, deputada Eliane Novaes, como é importante as redes sociais, como é importante a gente deixar o mandato aberto, deputado professor Pinheiro, telefone público, que nosso telefone é público, porque quem paga o telefone é a Assembleia, portanto, nós temos que atender ao público mesmo. O gabinete é público, nós temos que receber as pessoas, é uma obrigação receber as pessoas. Não é obrigação resolver, mas é obrigação do deputado, do vereador, do juiz, do promotor, do desembargador, é obrigação receber quem paga, é obrigação receber o cidadão. Então, eu vou falar aqui, não só em nome dessa mãe aflita, mas em nome dos professores, que não são os culpados, né? Na visão da mãe. Os professores, como se eles quisessem a greve. E nós sabemos que o professor não quer a greve. O professor entra em greve porque chegou ao limite de suportar os desgovernos. E a greve da UES é um desgoverno. Veja bem, a greve da UES, eu me lembro, deputada Eliane Novaes, que na passagem do governo Lúcio para o governo Cid, teve uma greve antes do governador Cid Gomes entrar. E eu já aclamava que se resolvesse aquilo, para que o governador não já entrasse com um problema à sua frente para ele dar a solução, que o governo anterior resolvesse. E resolveu. A greve, ela terminou antes do governador Cid ser nomeado, ser empossado por nós, governador do estado. Essa greve aqui, que está, nós vamos falar sobre ela, uma delas começou em setembro de 2013 e se encerrou em janeiro deste ano. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 5 meses de prejuízo para a universidade, 5 meses de prejuízo para o ensino público de nível superior, 5 meses de prejuízo para os estudantes, 5 meses de prejuízo para o estado do Ceará. A greve foi suspensa, a primeira etapa, em janeiro de 14, quando estamos terminando o ano. Essa greve que retornou e que está vigente, começou também, deputado Sarto, em setembro de 2014. Setembro, outubro, novembro. Nós estamos no dia 25 de novembro. Já são 3 meses de prejuízo para os professores, prejuízo para os alunos, prejuízo para a universidade, para as universidades, prejuízo para o estado do Ceará. 3 meses.
Já são 68 dias de greve. E, obviamente, que nós não podemos mais deixar de falar sobre essa greve, deputada Eliane Novaes, como se a coisa fosse a coisa mais natural do mundo, quando é uma tragédia. Uma greve na universidade, na formação superior, é uma tragédia. Motivo da greve: falta de professor. O que é que os professores querem? Melhorar a universidade. Chegou a um limite tal de exaustão que os professores não conseguem mais levar os cursos e exigem do governo o mínimo, que é o concurso público. Fazer concurso para professores, para qualificar melhor os alunos, para melhorar a performance da universidade, das universidades, UVA, URCA e UES, que são bem conceituadas, portanto, se deve aos professores e ao alunato. A UES, deputada Eliane Novaes, o curso de medicina da UES está como o 14º melhor curso do país. Mérito do alunato e mérito do professor. Mérito dos professores, dos coordenadores. Mérito até do governo, que dá as condições de trabalho para esses professores e esse alunato. O que o professorado quer, por isso que as greves se desencadeiam, é solução de problemas, porque eles é que conhecem a sua faculdade, eles é que conhecem os seus cursos, eles é que conhecem a universidade como um todo, e chega para quem não conhece, que aí entra a figura do governador, deputado Zé Sarto, e diz: nós queremos isso, nós queremos isso. Cabe ao governador ter sensibilidade ou não para resolver. Eu hoje conversava com uma defensora pública, deputado Heitor, me permite? Conversava com uma defensora pública que vai concorrer ao cargo de defensora geral, e eu dizendo a ela, de maneira muito tranquila e justa, que o governador Cid Gomes fez muito pela defensoria pública. Tratou de resolver assuntos, exagerado aqui o termo, seculares, que a defensoria não tem século, mas avançou na defensoria pública, prestigiando a defensoria pública, transformando a defensoria pública naquilo que os defensores, que são os conhecedores da defensoria, desejam. Resolveu o problema das instâncias, resolveu o problema da autonomia funcional, né? Resolveu a questão salarial, né? Então, reconhecer do governo os méritos. No caso das universidades estaduais, há um demérito do governo. Ah, mas avançou nisso, naquilo. Mas as universidades estão paradas. Os alunos estão prejudicados. Os professores estão sofridos. E o quadro é esse, deputada Eliane Novaes. A carência de professores, e nós não podemos pensar numa universidade sem professores efetivos, é de 609 professores. Portanto, precisa-se de fazer concurso para 609 professores, que é uma imensidão, é um número elevadíssimo de carência. A UES precisa de 318 professores, a UVA precisa de 128 professores, e a URCA precisa de 163 professores. Deputada Eliane Novaes, não sou contra terceirizados. Eu sou contra a forma da terceirização. O Estado precisa ter terceirizados. Nós temos mais de 23 mil terceirizados no Estado. Veja bem, nós temos mais de 23 mil servidores terceirizados no Estado. Quando o governador Cid pegou o Estado, se gastava 318 milhões com terceirizados, passou para 803 milhões.
portanto, um exagero de terceirização. E quando nós estamos falando aqui, na solução do problema das universidades estaduais, nós estamos falando de 609 professores. Eu estou falando em 23 mil terceirizados no Estado. Pessoas que entram sem o concurso público. E os professores querem concurso público para as universidades estaduais. Quer o ingresso na universidade da maneira constitucional, que é o concurso público universal para todos. É isso que os professores querem. Então, primeiro item, por que a greve está acontecendo? Concurso público que o governador não fez. Fez uns concursozinhos michurucas, pequeninos, onde temos aí, deputado Pissarto, 31 concursados para ser nomeados, que faz parte da pauta, 31 professores, com o ato de nomeação na mesa do governador Cid, e ele não nomeia. A nomeação para ser feita pelo governador de 31 professores, veja bem, desculpe o termo, uma merrequinha, uma merreca, num quadro de 609 de carência, tem 31 concursados, que o governador está com essa relação na sua mesa, e ele não faz a nomeação. Então, um item fácil de ser resolvido. E o que é que emperra e qual seria a expectativa dos professores? Que, se o governador, deputado Eliano Novaes, liberasse, obviamente porque isso requer despesas, requer pagamentos, requer recursos, a liberação do projeto de lei, da mensagem governamental, que trata de uma promessa feita às universidades, que é o avanço no que diz respeito aos professores, criando o quadro de professor associado. Está aqui a matéria. Se a Assembleia votar essa matéria, se o governador nomear os 31 concursados e abrir uma pauta de concursos ao longo do governo Camilo Santana, a greve se acaba. Se essa matéria, que entrou aqui no dia 8 de novembro, está aqui nas comissões, uma mensagem do governador do dia 8 de outubro, mensagem 7672, que trata justamente de algo que já foi acordado, já foi feito um acordo entre o governo e os professores, onde faz parte de uma pauta, e basta a Assembleia aprovar. E nós pedimos aqui, através da mesa, e o deputado tinha, obviamente, é o primeiro vice, e geralmente essas coisas mais complexas é o titular que define, e o deputado Zezinho está como governador interinamente, mas que essa matéria seja apreciada e aprovada. Não tem um deputado que vote contra isso aqui. Não tem um deputado que vote contra este avanço. O governador está com 31 concursados para ser aprovado, no universo de 609 que são necessários, 31. E programar com o futuro governador como serão feitos esses concursos para se equilibrar essa carência que as universidades do Estado têm. Isso é coisa singela demais para se resolver, deputado Eliano Novaes. Diante do prejuízo de 6 meses de greve passado, com mais 3 meses, que vai chegar a 4, 5, 6 meses, levando a um prejuízo enorme para as universidades estaduais, para o alunato e para o professorado. Portanto, eu acho que são coisas singelas. E aí, deputado Zé Sarto, vamos pedir à presidência ou a comissão de ciência e tecnologia que intermedie com o governador, através de lideranças da casa, da presidência da casa, para que seja aberto um canal entre nós possamos, como representantes da sociedade, os sindicatos das universidades, da universidade, dos professores, mesa diretora e os representantes do executivo, para dar solução a esse problema que angustia quem vivencia o problema,
quem está à margem, muitas vezes nem sabe. Muitas vezes não. Uma quantidade enorme de pessoas não sabe nem se a UES está de greve, a UV e a URICA. Quando é o pensar do Estado, quando é a casa, são instituições que pesquisam, fazem pesquisas, que recebem dinheiros para avanços tecnológicos. As universidades estaduais estão paradas. Deputado Heitor, quando for possível, uma terminar, deputada Raquel, com essas universidades paradas no final do governo Cid, é esse presente que vai se dar ao próximo governador do Estado, as universidades públicas paradas. Portanto, deputado Sarto, o que nós aqui clamamos é para que o governador dê as mãos aos dirigentes desses órgãos, aos reitores, aos sindicatos, e solucione o problema. É isso que nós queremos, porque o sofrimento de quem estuda e de quem ensina é muito grande. E nós queremos pedir ao governador que solucione esse problema. Deputado Zé Sarto. Bom, essa matéria certamente comporta muito mais do que o tempo da parte que Vossa Excelência vai me dar, mas eu queria registrar que nós acompanhamos, quando eu digo nós, essa casa acompanhou muito de perto a interlocução feita quando da greve do final do ano passado para o começo desse ano, com várias reivindicações que avançaram bastante. Me lembro aqui que era uma reivindicação antiga, a questão da publicação do PCCS dos professores, que foi feito logo quando do retorno, a retomada do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores de nível médio, que também que foi atendida, o aumento no incremento o incremento na política estudantil com recursos que o governador definiu juntamente com o colegiado, fazendo 3 seminários com as universidades. Só para relembrar, né? 10 milhões para cada universidade para a questão da aplicação na política estudantil, que vários deputados aqui participaram bem de perto. Recentemente foi reinaugurado a reforma e ampliação do restaurante universitário, salvo engano, da UVA. São vários itens. Houve um estrangulamento, que aí realmente aconteceu, com relação ao concurso público. Não se chegava a um acordo às 3 universidades. Nós sabemos todos que, por exemplo, a UES é a universidade que tem mais alunos, mais docentes, discentes e cursos para oferecer à população. E havia aí uma divergência muito grande entre UVA, URCA e UES com relação ao número de professores que deveriam ir para edital e para publicação para o concurso público. Lamentavelmente chegou o período eleitoral com defesa eleitoral que aí vedava algumas atuações do governo, mas o governo eleito, o governador Camilo, já recebeu, acho que a deputada Raquel vai falar sobre isso, porque ela estava na comissão, já recebeu essa comissão de docentes que já em greve estiveram num momento onde o governador eleito estava fazendo alguma palestra, eu vi pela imprensa, não estava presente, na reunião da executiva do PT, juntamente com o governador eleito Camilo Santana, coisa de 10 dias atrás, salvo engano. Então, na verdade, já há um desdobramento. Não se chegou ao consenso com relação ao quantitativo, veja bem, nem a própria reitoria, nem o sindicato dos professores de cada universidade. Me lembro bem, conversava aqui com cada reitor, o professor Jackson, a professora reitora da URCA, e o reitor da UVA, que me fugiu aqui os nomes, mas não havia aí uma... Bom, não havia, portanto, um consenso com relação ao quantitativo. Veio o período eleitoral, aí veio a greve, mas toda essa questão dos 6 pontos que foram levantados aqui durante a greve, onde eles vieram, inclusive, acamparam aqui, essa casa teve um papel muito importante, 5 pontos foram atendidos logo após, e olha que o governador Cid Gomes, foi a cada universidade, foi na UVA, foi na URCA,
num ambiente extremamente, eu vou dizer, politicamente educado, mas certamente politicamente hostil, não se furtou aí. Fez os seminários. Havia uma reclamação muito grande da categoria que queria que o governador recebesse em audiência. O governador foi mais, aliás, foi proposta dessa casa aqui, que o governador fez um seminário com cada universidade por um dia ou 2 dias, salvo engano, e Juazeiro, Sobral e aqui na região metropolitana. Portanto, o governador Camilo já recebeu e também, como evidentemente manda o governante, ele não se comprometeu ainda com nenhum quantitativo, porque precisa afinar, precisa pacificar essa divergência entre o que diz a reitoria e o que diz o sindicato dos professores com relação ao número que deveria ou que seria ideal e possível para o momento. Mas lembrando também, Vossa Excelência falou nos terceirizados aqui do Estado do Ceará. Quero lembrá-lo que o Estado do Ceará é o que guarda a menor proporção de terceirizados e cargos comissionados e servidores efetivos do Brasil. Se Vossa Excelência for olhar em estados outros, eles têm muito mais percentualmente falando, eles têm muito mais servidores terceirizados do que o Estado do Ceará. O Estado do Ceará tem feito concurso público em várias áreas. Agora, recentemente, por exemplo, autorizamos semana passada 446 vagas para agentes penitenciários. Então, se Vossa Excelência for levantar no Brasil todinho, nos 26 estados da federação, o Estado do Ceará é o que guarda a melhor relação entre servidor efetivo e servidor terceirizado, ou seja, tem menos terceirizados do que os outros estados. Deputado Sarto, o importante é que, diante desses encontros do governador com as categorias e as universidades, o importante é que haja uma solução. E não houve. Esteve na universidade, falou com os professores, falou com os reitores, falou com o sindicato, mas não resolveu. Tanto é que o impasse está posto, e o impasse posto levou à greve. Se arrasta uma greve já 68 dias, 70. Deputada Eliane Novaes e em seguida a deputada Raquel. Deputado Heitor, nós já concedemos... E eu me submeto ao regimento, presidente. Se quer que eu encerre, eu encerro. Deputado Heitor, nós já concedemos praticamente pelo adiantado 5 minutos a Vossa Excelência. E eu gostaria que você conceder mais 1 minuto para Vossa Excelência concluindo. Obrigada, deputado Heitor. Eu só queria fazer referência de que o esforço, todo o esforço que a Assembleia Legislativa fez aqui, eles passaram quase 1 mês aqui na Assembleia. E foi feito tudo isso que o deputado falou aqui. Mas sequer o governador cumpriu com o principal. Essa política não pode... e tem que existir uma política permanente de concurso público para repor os quadros da universidade. Isso não pode ser feito de 8 em 8 anos. Não, isso tem que automaticamente vir acontecendo para não acumular o que aconteceu com as 3 universidades. E aconteceu esse caos que está aí. Né? E aí o governador sai, deixa o governo, vai deixar o governo nessa situação. Então, esse apelo que Vossa Excelência faz é o mais lúcido e correto para o nosso Estado. E, portanto, eu espero que o governador se sensibilize, de fato, antes do final do ano. Bom, presidente, a deputada Raquel ainda pode falar? Eu não quero ser intransigente. Se Vossa Excelência disser que sim, me atende. Se disser que não, também me atende. Vou conceder mais 1 minuto para Vossa Excelência. Pronto, deputada Raquel. Deputado Heitor, eu queria só complementar, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, que acompanhei desde o período da greve, né, todo esse processo aí, e tivemos conquistas importantes em relação, por exemplo, às questões da regulamentação do plano de cargos e carreiras dos professores das estaduais, que eram vários pontos, eram 4 itens, está faltando somente esse que já está na casa para ser votado. Até tratava há pouco com o líder e ele disse que vai ser votado, né, que é um dos pontos importantes para sair da greve, mas houve outros, né, como a dedicação exclusiva, a questão da carga horária. E a questão do concurso público foi o problema que realmente ficou, né, e que é um grande motivador atual da greve. Eu quero dizer que eu estive
na reunião, junto com o governador eleito Camilo Santana, porque ele recebeu exatamente no dia que ele também estava reunido com a executiva estadual do PT, né, eu estava presente, também participei dessa reunião com os professores, e houve um compromisso, né, ali público, por parte do governador eleito Camilo, de que iria fazer o concurso público no primeiro semestre de 2015, ali perante todos os professores, as categorias da UES, UVA e URCA, né, ele se comprometeu a fazer esse concurso, inclusive também fez o apelo para que a greve fosse encerrada em cima ali daquele compromisso firmado de, no primeiro semestre de 2015, ser realizado o concurso, né, para suprir todas essas necessidades que realmente precisa para que a universidade tanto possa cada vez mais garantir sua qualidade, como até alguns cursos precisa realmente até para que senão não funciona determinadas disciplinas, porque não tem o professor disponível, né? Então, já há esse compromisso do governador eleito Camilo Santana. Tá bom. Obrigado, deputada Raquel, e assim encerro o meu pronunciamento. Deputado Pinheiro, muito obrigado pela paciência que Vossa Excelência teve e pela complacência do tempo. Muito obrigado. Senhor presidente, deputado professor Pinheiro, senhores deputados, deputadas, imprensa, telespectadores, olha, decisão judicial se discute, mas cumpre antes. Porque tem aquela história de as pessoas dizem, a decisão judicial não se discute. Se discute sim. Recorre. Cumpre, mas recorre. Chega num limite que não tem mais o que recorrer. É quando a ação é transitada em julgado. Isso é dentro do processo brasileiro. Quando uma ação transita em julgado, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Deputado presidente, professor Pinheiro, eu estou aqui com várias decisões da Justiça do Estado do Ceará, determinando nomeação de concursados, e o governador do Estado não cumpre. Eu considero isso de uma gravidade, de um atentado ao Estado de Direito. Estado de Direito, aquele Estado onde você busca a lei, busca a legislação, busca as decisões e garante o seu direito. Direito esse garantido pelo Poder Judiciário, através dos seus julgadores, que são juízes, desembargadores, ministros, dando ao bom direito, dando ao cidadão que tem o bom direito, a condição de usufruir desse direito. Quando alguém lhe nega, busca-se a instância final de cidadania, que é o Poder Judiciário. Senhores deputados, estou aqui. Eu estou com uma decisão, a primeira decisão, que trata da nomeação de um concursado na Secretaria de Segurança Pública. Está aqui. Olha, deputado. Olha o que é que o desembargador diz. Impetrante, Bruno de Souza Silva. Bruno de Souza Silva. Noticia o impetrante que desde 4 de dezembro de 2013, consoante despacho do douto relator do processo, que determina nomeação e posse no cargo de soldado PM, para o qual prestou concurso e obteve aprovação dentro do número de vagas previstas no edital. Então, nesse dia, o desembargador, em 18 de setembro, já de uma decisão monocrática do 21 de janeiro, veja bem,
deputado Pinheiro, olha a cronologia. Em 21 de janeiro de 2004, 21 de janeiro do ano que está terminando, o desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes deu uma decisão a favor do senhor Bruno de Souza Silva, dizendo o seguinte: tendo em vista o trânsito em julgado, olhe bem, tendo em vista o trânsito em julgado do acordo da página 230, 242, bem como a petição do Estado do Ceará de que sejam expedidos novos ofícios ao secretário de Segurança Pública, para que no prazo de 15 dias procedam à nomeação e posse do autor no cargo de soldado para o qual for aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame. Publique-se expediente necessário, 21 de janeiro de 2014, aqui, desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes. Depois dessa decisão, vem uma outra, do dia 18 de setembro. Janeiro, 18 de setembro. Olha o que é que diz outro desembargador, desembargador Francisco Pedrosa Teixeira. Ante o exposto, determino a imediata intimação pessoal das autoridades impetradas, a saber, o secretário de Planejamento, o secretário de Segurança Pública e o comandante-geral da Polícia, para que no prazo improrrogável de 5 dias, façam gestões objetivas no sentido de nomeação e posse do impetrante como ordenado. Segunda decisão. Olha a gravidade, deputado Eliane Novaes. Segunda decisão do que já transitou em julgado. Já é outro desembargador. Aqui. 18 de setembro, assinado pelo desembargador Francisco Pedrosa Teixeira. E tem uma outra, 18 de setembro, já tem uma outra do dia 31 de outubro, também do desembargador Francisco Pedrosa. Olha o que é que o desembargador diz. Não entendo razoável que há quase um ano o impetrante esteja na peleja de cumprir uma decisão transitada em julgado por este sodalício. O poder judiciário alencarino cobra mais respeito. Olhe bem, desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará, ele diz que o poder judiciário alencarino cobra mais respeito. Ainda observei o mesmo empenho da Procuradoria do Estado no cumprimento das decisões judiciais que eles são desfavoráveis, ao reverso das que são portadoras em seu favor. Quando a PGE tem uma decisão que é beneficiado o Estado, a PGE no instante cumpre. Quando é em desfavor do Estado e em favor do cidadão, em favor da pessoa, não se cumpre. Diante do exposto, ou seja, o perpetuar do não cumprimento da decisão judicial, o desembargador agora se socorre do Ministério Público. Olhe bem, o desembargador agora diz o seguinte: recambie-se os autos ao Ministério Público para requerer o que entender de direito. Olha que coisa, né? Decisão transitada em julgado, não tem mais para onde recorrer. Os desembargadores mandam multar, aqui estão as multas, eu vou agora cobrar
se essas multas foram pagas, porque são multas diárias. E o Ministério Público, então, deputado presidente, está aqui o Ministério Público, entra com uma petição junto ao excelentíssimo senhor desembargador presidente do tribunal, tratando da desobediência dos servidores, dos agentes públicos. Ou seja, há um ano que um cidadão chamado Bruno de Souza Silva teve o seu direito garantido pela justiça, e desde lá que a justiça não foi atendida. Vamos acompanhar então agora essa representação do Ministério Público, que requer, está aqui, requer ao tribunal um inquérito originário. Requer o inquérito originário neste colendo Tribunal de Justiça, tendo como principais investigados, olhe bem, vão ser investigados por desobediência. Mais um minuto. Vossa Excelência. Vão ser investigados por desobediência de ação judicial. O senhor secretário de Planejamento, Eduardo Diogo, o senhor secretário de Segurança Pública, doutor Servilho Silva de Paiva, e o senhor comandante-geral da polícia vão ser investigados no inquérito originário porque não cumpriram decisão judicial. E aí eu quero o acompanhamento da Assembleia, porque a deputada Elia Novaes não cumpriu a decisão judicial, é coisa gravíssima. Já pensou se vira moda? O governador não cumpre, o secretário não cumpre, eu não vou cumprir. Se as autoridades não cumprem, o cidadão comum vai ter o mesmo direito, e quando chegar uma decisão de um juiz ou do desembargador, dizer que também não cumpre. Deputada Elia Novaes, vamos acompanhar para saber o que é que vai dar isto aqui. Porque não estão cumprindo decisão judicial. Portanto, eu vou aqui acompanhar passo a passo essa representação no Tribunal de Justiça. Obrigado.